Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e como vocês viram pelo título do vídeo aqui, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem está influenciando você na escolha da sua próxima leitura. Então, hoje eu vou poupar vocês daqueles recados que eu dou sempre, que é para vocês se inscreverem no canal, para vocês verificarem se a inscrição continua ativa caso sejam inscritos, para dar like. Eu vou poupar vocês de tudo isso e a gente vai passar já para o bate-papo direto. Eu assisti alguns vídeos do Rodrigo, do canal Rodrigão 1002, que aliás, se vocês não conhecem o canal dele aqui no YouTube, eu sugiro conhecer porque ele é muito divertido e tem tudo a ver com o tema sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje. O Rodrigo lê livros completamente diferentes dos que eu leio. Algumas coisas até coincidem, mas ele tem um caminho literário que ele fez para ele completamente diferente do meu. E isso é bom, a gente já vai conversar sobre isso aqui e vocês vão ver que isso é bom, eu gosto disso, né? E ele também. Então, os vídeos que eu assisti dele são, acho que 3. Ele fala assim, ler virou status, são os títulos, né, dos vídeos. O outro é, você já abandonou um livro? E o último, você está sendo controlado? O tema é, seu Booktuber está mentindo para você? Então, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu fiz um apanhado aí das ideias dele e eu resolvi conversar com vocês sobre isso, porque eu fiquei conversando com ele sobre esse assunto, depois que eu assisti os vídeos, e ele me ajudou muito a compreender um pouco de como funcionam as coisas no Brasil, porque eu não assisto os youtubers brasileiros que falam de livros, a não ser os meus amigos, as pessoas que eu conheço, com as quais eu converso. Fora isso, eu não assisto. Aliás, eu não assisto muito vídeos de YouTube sobre pessoas falando de livro. Tem uns 2 ou 3 aqui nos Estados Unidos que eu assisto, mas também não é sempre. Então ele começou a falar sobre o comportamento desses booktubers no Brasil, né? Eu nem gosto dessa palavra, gente, booktuber, né? Não significa muita coisa, mas é assim que fomos nomeados nós aqui que falamos de livros no YouTube. E eu fiquei bastante assustada. Eu até peguei um exemplo ou 2 para assistir, mas assim, é muito difícil de assistir, não dá para assistir não. Pior que agora isso aí está na minha timeline do YouTube, eu vou ter que conviver com isso, né? Até que o YouTube desista de me apresentar esses vídeos. É outra coisa que a gente vai conversar aqui também, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que é uma coisa que de vez em quando eu até coloco aí nos meus posts, meus stories no Instagram, é que ler, gente, não é competição. A gente não pode pegar um livro e achar que eu vou competir com outros leitores, porque eu vou ler melhor, porque eu vou ler mais rápido, porque eu sou mais inteligentinho, porque eu vou dar inserções inteligentes ao longo da minha leitura. Gente, ler não é competição. Até pode existir cursos, concursos, né, de leitura, mas assim, no geral, a leitura é um ato solitário. É um ato introspectivo, é alguma coisa que a gente faz para adquirir conhecimento, para melhorar nosso intelecto, para nos divertir em última instância, porque se a leitura não é divertida, a não ser que ela seja obrigatória por algum motivo, não vale a pena, não é? E aí vem uma coisa que ele discutiu no vídeo dele, né? Um desses, que é ler não é um símbolo de status, porque o livro é só um livro, gente, ele é um objeto, e o conteúdo dele é que é importante, mas você ler um livro não faz de você um ser humano melhor que outro, que, por exemplo, nunca leu um livro, seja por que motivo for. Você talvez tenha mais conhecimento intelectual, mas não necessariamente você vai ser uma pessoa melhor, pode ter uma experiência de vida mais simples que essa outra pessoa, a outra pessoa tem a acrescentar
para você justamente por isso, porque tem um conhecimento prático que você ainda não tem, ou talvez não tenha o resto da vida, né? Então, todo mundo deveria ter acesso aos livros. Os livros não deveriam ser um objeto de luxo. Todo mundo deveria ser educado para a leitura. Todos nós deveríamos. A escola, lá no básico, deveria nos apresentar o livro como algo lúdico. Não deveria nunca apresentar para a criança um livro que está acima da capacidade dela, porque isso cria desinteresse. Então hoje a gente está numa época de tudo muito rápido, as coisas acontecendo assim no estalar de dedos. Então se você der para uma criança que é imediatista uma leitura que ela não consegue acompanhar, porque é lenta, morosa, difícil, tem vocabulário complicado, você nunca vai despertar o interesse. Tudo tem seu tempo. E aí a gente vai para um outro item, né, que eu separei, que é qual que é o tipo de leitura que a gente pode fazer. Existem vários tipos, né? Então a gente pode ler por obrigação, que é isso que a gente acabou de falar, para a escola, por exemplo. Quando a escola nos dá um livro para ler, porque vai cair na prova, vai cair no vestibular, porque a gente, na aula de literatura, tem que entrar em contato com alguns tipos de livro que pode ser que no futuro você nunca mais retorne a eles, porque não são livros que te agradam. Não é o tipo de interesse que você vai ter como leitor. Mas a gente tem que passar por essas leituras. Algumas eu acho que são indevidas, né? Como eu falei, elas são oferecidas para o aluno no momento errado. Mas a gente tem que passar por elas de alguma maneira. Você tem que ler coisas para o seu trabalho, coisas técnicas, coisas que façam você crescer como profissional. Tanto pode ser um professor, que tem que estar sempre se atualizando na matéria que ele ministra, até um executivo, um alto executivo, que tem que compreender as ferramentas novas que estão saindo no mercado para que ele execute a sua função, né? E aí vem a pesquisa, né? Existem pesquisadores que ficam a vida inteira lendo sobre aquele tema ou temas afins com os quais ele tem que lidar para fazer as suas pesquisas, desenvolver o seu tema de trabalho, desenvolver um produto, um remédio, seja o que for. Então essas são leituras obrigatórias, né, que são talvez mais ou menos técnicas, né? Um professor de história e geografia, essas pessoas têm que ler sempre, porque sempre estão saindo materiais novos sobre os temas que elas ministram em aula ou que elas fazem pesquisa. Então, e por aí vai, são leituras obrigatórias, né? Que podem ou não ser prazerosas, às vezes são, às vezes não. Às vezes a gente lê um negócio porque precisa ler e descobre que nem valia a pena. Então, pode ser uma leitura, por exemplo, por puro prazer. Hoje eu vou pegar um livro que eu nem imaginava que um dia eu pudesse pegar, um tema qualquer, e hoje eu vou ler. Eu vou ler esse livro, porque eu estou com vontade. E tudo bem, né? Tudo bem, leia por prazer, por que não? Ou então, ler por um desejo pessoal de conhecimento. Vocês já me viram falar aqui das minhas leituras, se vocês acompanham aqui meu canal, são leituras que eu faço, na maioria das vezes, por prazer de conhecer, pelo prazer do conhecimento. Conhecer coisas novas, temas novos, que me ajudem a entender o mundo que eu vivo, coisas que me ajudem a entender o passado para que eu possa chegar aqui no presente sem aquela, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Não, eu não gosto de ser pega de calças curtas, eu gosto de compreender por que eu estou vivendo isso aqui hoje, né? O nosso mundo hoje está muito conturbado, muitas coisas estão acontecendo. Política, e tecnologicamente, né? Religiosamente. Então, várias coisas estão acontecendo e eu não gosto de navegar, de ir com a maré. Eu gosto de compreender para onde eu estou indo.
Ainda que talvez eu não possa influenciar em muita coisa, mas eu gosto de compreender. Então esse é um outro tipo de leitura. Uma coisa que o Rodrigo falou em um dos vídeos dele, que eu não vou lembrar mais qual é, e que eu também já falei aqui quando eu fiz um vídeo sobre você precisa de tudo isso, né? Todo esse material para ler a Ilíada, que é exatamente isso. Você precisa ter conhecimento prévio para ler sobre um assunto, para ler um livro. Então assim, o que eu preciso para pegar um livro e abrir e começar a ler? Eu preciso saber da vida do autor, eu preciso saber do porquê o autor escreveu aquilo, eu preciso saber a opinião dos críticos a respeito, eu preciso saber quantas edições, quando foi que o cara lançou, por que ele lançou, como foi que lançou, se foi em panfletos, se foi em jornal, se foi periódico, né? Ou se foi um livro. Eu preciso saber de tudo isso para abrir uma Ilíada, por exemplo, e começar a ler. É um poema, gente. É um poema antigo, né? De antes de Cristo, 800, eu acho, mais ou menos, antes de Cristo. Eu preciso de que material para começar a ler esse livro? Bom, eu preciso do livro. E, claro, uma boa tradução. Uma tradução que eu compreenda. Porque existem diversas traduções, inclusive, não mais poema, agora em prosa. É isso que eu quero. Eu quero ler em prosa, eu quero ler em poema. Então esses são os pré-requisitos que você precisa ter para ler um livro como esse. E não saber de toda a história, todo o conteúdo, todos os críticos, o que os críticos falam a respeito desta tradução. Ah, por amor, né, gente? Não! Peguem o livro e leiam. Né? Parem de ser influenciados aí por essas pessoas que querem dificultar a sua leitura. Elas não querem facilitar, elas querem dificultar a sua leitura. E quem são essas pessoas que falam para vocês o que vocês devem ou não ler? E como? Né? São os tais supremos especialistas, né? Que dizem o que você pode ou não ler, saber, aprender, pesquisar. São os especialistas. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, né? E essas pessoas se acham, se outorgam o direito de dizer para você o que fazer, o que ler, o que falar e, obviamente, o que pensar, né? Então, será que alguém que nitidamente não leu o livro, a gente percebe, nós como leitores, que já lemos o tal livro, percebemos que uma pessoa que não leu o livro está fazendo um vídeo falando sobre esse livro, usando frases de efeito, falando que você tem que ter uma leitura engajada, que a leitura tem que trazer algo de bom, você tem que ter empatia com os personagens. Será que essa pessoa é um bom influenciador na sua leitura? Você tem que levar essa pessoa a sério ou você tem que aprender a detectar esses enganadores? Porque está cheio de gente que vê o filme, né, um filme que foi feito sobre um livro, e vai fazer um vídeo como se ele tivesse lido o livro. E a gente que leu sabe que ele está falando do filme, não do livro. Ou então essa pessoa vai pegar comentários de outras pessoas, fazer um plágio muitas vezes, e vai fazer um vídeo aqui para vocês no YouTube, no Instagram, falar rapidamente no TikTok, né? Vocês já leram esse livro? Esse livro aqui me desperta muitas emoções, é um livro maravilhoso. Né? Aquela coisa assim, de TikTok, né? Eu nem tenho TikTok, viu, gente? Eu vejo quando isso aí é replicado para o Instagram, por exemplo. Será que essas pessoas precisam ser seguidas e ouvidas? Né? A gente tem que ter o discernimento de dizer, é isso que eu quero? É por essa pessoa que eu quero ser influenciada? E aí eu vejo esse tipo de pessoa falar do livro como se fosse um objeto
extraterrestre, né? Quando o livro nada mais é que um produto. Sempre foi, desde que você precisa de dinheiro para colocar esse livro no mercado, à disposição das outras pessoas. Lá, desde o tempo do papiro, gente, porque você precisava de dinheiro para comprar o papiro, para poder escrever a tinta, né? Para poder escrever ali. Você precisava ser pago, porque, veja, você vai despender todo o seu tempo e seu conhecimento para transcrever alguma coisa no papiro para passar para frente. Então, sempre foi assim, né? Então, hoje nós chegamos aqui no século XX, século XXI, achando que o livro é um objeto sagrado, que ele deveria estar fora do mercado, que ele deveria ser tratado como um produto beneficente, né? As empresas que fazem o livro deveriam ser instituições beneficentes. Gente, isso é uma bobagem tão grande. É claro que as empresas que fazem os livros, que vendem os livros, editam, juntam todas essas páginas, põem letras ali. É claro que essas empresas, quando divulgam esses livros, precisam ter um retorno. Senão não vai ter o segundo livro, gente, só vai ter o primeiro. Você nunca vai ler o segundo livro dessa editora, dessa empresa, se o primeiro não der um retorno para ela. Ou, pelo menos, uma expectativa de. Então, tratar o livro como esse objeto extraterrestre, que deveria ser tratado como um presente para a humanidade. Não, o presente para a humanidade é o conteúdo, né? É um conteúdo de um clássico. Isso sim é um presente para a humanidade, não o objeto. Quando uma editora lança um livro, ela já sabe tudo que ela espera daquele livro. Quer dizer, ela contrata aquele escritor que vai oferecer uma história que tem um perfil de quem vai ler, inclusive. Pode ser um jovem adulto, pode ser uma criança, pode ser um adulto que goste de leitura de entretenimento. Tem até leitura de praia hoje, né, de verão. Pessoas que gostam de ler romances rápidos na praia. Tem de tudo, gente. E é bom que seja assim. A gente não pode achar que o mundo é quadradinho, porque o mundo não é. As pessoas têm interesses diferentes. É por isso que essas ideologias que tentam uniformizar as pessoas jamais darão certo, a não ser sob pressão, né? Sob violência, tanto física quanto psicológica, porque o ser humano precisa do livre-arbítrio, tanto para ler um livro ruim, quanto para ler um livro bom. Ou vocês acham que eu, a vida toda, só li livros bons? Muito pelo contrário. Eu não tinha ninguém para me orientar nas minhas leituras, então eu lia muita porcaria, até descobrir o que eu realmente gostaria de ler. Quando eu comecei o canal aqui, eu comecei diferente. Eu comecei falando de livros que eu achei que fossem bons. Eu achei que fosse bom falar daquele tipo de livro, porque eu ia chamar as pessoas aqui para me assistirem. Mas isso não funcionou, porque não era a minha verdade. Então hoje, quando vocês assistem a este canal aqui, tenho certeza de que vocês estão assistindo a minha verdade sobre os livros, né? A minha interpretação, a minha leitura, as minhas pesquisas e as minhas escolhas. E por que nós devemos levar a sério pessoas que usam jargões? Porque o livro é engajado, os personagens me geraram empatia, o livro é necessário. Gente, são jargões, né? Agora, quando uma pessoa começa a falar mal do livro, da maneira como ele é produzido e distribuído no mercado, porque o capitalismo selvagem está acabando com os leitores, desconfiem. É tudo balela,
Porque provavelmente essa pessoa está sendo paga por uma editora para falar daquele livro que às vezes ela nem leu. Ela recebeu um briefing ali e ela vai falar aquilo que recebeu. Ela está falando daquele livro, sendo paga para isso e falando mal disso. Então desconfiem e parem de seguir essa gente, porque essas pessoas realmente merecem a sua confiança, merecem que você coloque todo o seu desejo de conhecimento e de diversão, e seja lá do que mais, nas mãos deles. E eu não faria isso, né, gente? Se eu fosse vocês, eu não faria isso. Aliás, vocês vão escutar um pouquinho no fundo aí a máquina de cortar grama do vizinho, tá? Que nem a minha não, é do vizinho, mas não há muito o que fazer. Bom, é claro que eu gostaria de ter 200, 300, 400 mil pessoas seguindo aqui o canal, conversando comigo, né? Lendo as coisas que eu proponho. Claro que eu gostaria, mas eu sei que isso nunca vai acontecer, porque não é o meu perfil, eu não vou me vender para isso. Eu só conheço no Brasil a Tatiana. Ela é a única pessoa que não se vendeu, que tem um canal honestíssimo e que tem, sei lá, 500, 600, 700 mil seguidores, merecidamente. Eu nunca botei isso, né? Porque ela tem um outro perfil e ela trabalha um outro público. E tudo bem, de novo, gente, é assim que funciona. É assim que funciona. Se todo mundo falasse a mesma coisa, não haveria desenvolvimento. Nós temos que falar coisas diferentes, às vezes até discordar. E também, tudo bem. A gente pode pegar um livro, não gostar e abandonar. Essa é outra coisa que o Rodrigo falou e que eu também já falei aqui no canal há muito tempo atrás, sobre abandonar livros. Você abandona um livro porque você não gostou? Não necessariamente. Eu li um livro recentemente da Camille Paglia. Na verdade eu não li, comecei a ler, que é o Personas Sexuais. Eu li um capítulo, cheguei no segundo, terminei e falei, ó, fechei, esse livro não é para mim. Porque ela discute assuntos ali muito interessantes, mas o ponto de vista dela, que ela quer me impor, inclusive, não funcionou para mim. Eu até brinquei, eu fiz um videozinho, um Reels, acho que foi, colocando o livro no lixo. Claro que eu não joguei no lixo, aquilo foi simbólico, né, gente? A gente não joga um livro daquele no lixo assim, custa caro. Por outro lado, eu comecei a ler Casa Grande e Senzala e parei. Mas eu parei porque eu estava adorando. E aquele não era o momento de ler aquele livro. Porque é um livro muito importante, tem muita informação, são 3 volumes. Então eu comecei a ler e percebi que eu não conseguiria, naquele momento, me dedicar da maneira que eu gostaria. Então eu parei e vou ler num outro momento, está aqui na minha estante. Então é assim que a gente faz. A gente para porque não gosta, para porque gosta, para porque vai retomar naquele momento, aquele livro fala de uma desgraça que é parecida até com a sua vida, você fala assim, nossa, eu não quero viver essa desgraça 2 vezes. Sei lá, você para o livro. Isso não é um pecado, é só um livro. Agora vamos falar das listas, né? Listas de livros para ler. 100 livros para ler, clássicos, que são lançados por um jornal qualquer, ou livros que foram lidos por um autor que eu gosto muito, então aquele autor leu aquilo, eu tenho que acompanhar toda aquela lista de leitura, ou um seriado, né? Não teve um Gilmore Girls, eu não assisti esse seriado, mas eu sei que eles têm uma lista enorme de livros ali, aí a pessoa começa a seguir aquilo e tal. 1001 livros para ler antes de morrer. Eu tenho esse livro aqui, eu acompanho esse livro, eu faço caminho contrário, eu leio e marco lá, não é o contrário, eu não olho lá e leio, né? Por quê? Porque é inevitável, gente. Essas listas não vão ser cumpridas. É raro você pegar uma lista do começo ao fim e conseguir ler tudo aquilo.
Porque às vezes no meio do caminho não vai atender mais. Seu interesse mudou. Seu interesse mudou no meio do caminho. De novo, tudo bem, faz parte. Você evoluiu como leitor. Eu tenho minhas listas. Listas que eu mesma montei. Vocês querem ver? Olha aqui. Eu tenho listas aqui de Viajando Entre Livros. É um projeto que eu montei para mim, para ler um livro de cada um dos países do mundo, reconhecidos aí pela ONU. Eu já estou com 600, 700 livros nessa lista. Vocês acham mesmo que eu vou conseguir ler tudo isso? Claro que não. Mas, se eu quiser ler um livro de algum país diferente, eu vou lá na minha lista e falo assim, o que eu tenho sobre esse país aqui que eu separei? Porque essa lista vai sendo incrementada ao longo do tempo. Eu já coloquei muitos livros depois que eu fiz a primeira vez, mas muitos livros ali dentro. Coisas que eu não conhecia, coisas novas que saíram, clássicos daquela cultura que eu nunca tinha ouvido falar. Então é uma lista muito dinâmica, mas é a minha lista, né? É lista de livros sobre a Primeira Guerra, que aliás tem aqui tanto de ficção como não ficção, vídeos sobre isso. Do Harlem Renaissance, são livros de uma época específica, que não foi só um movimento literário, mas foi um movimento cultural. Eu tenho um livro sobre isso, já li alguns, talvez, eu não me lembro se eu trouxe aqui no canal ou não, preciso até dar uma olhada nisso, né, para me atualizar aqui com vocês. Ó, eu tenho lista de livros do Japão, né, que eu abandonei, porque era um projeto que eu tinha com uma amiga, nós começamos a fazer, mas aí não deu certo, porque alguns livros não interessaram muito, não foram legais, a gente acabou abandonando. Sei lá, nem sei se foi esse o motivo mesmo. Tá vendo? Mudou o interesse, né? Ó, livros sobre a Guerra Civil Espanhola, eu tenho uma lista. Sobre a Guerra no Pacífico, na Segunda Guerra. Sobre o John Steinbeck, eu tenho uma lista todinha de obras dele. Eu li tudo? Não, ainda não. Mas eu tenho um projeto aqui no canal que eu compartilhei com vocês. Sobre o Victober, né, que são livros escritos durante a Era Vitoriana. Eu compartilho isso com vocês aqui todo outubro. Todo mês de outubro a gente aqui fala de livros e obras vitorianas. Então, é uma lista que eu tenho aqui, mas veja, eu montei, né? Eu montei, é a minha lista. E por aí vai, gente, eu tenho muitas listas. E aí, olha só, quando eu faço isso, eu entro aqui na internet e vou pesquisar. Eu falo assim, olha, eu quero livros de não ficção sobre a Primeira Guerra Mundial. Isso é uma coisa bem genérica. Quando eu entro no Google, eu vou ter várias indicações de tudo quanto é lado. Indicações acadêmicas, indicações de outros leitores, indicações de livrarias como a Amazon. Eu vou ter várias indicações. Isso foi a primeira vez. Da segunda vez, quando eu fizer a mesma pergunta, talvez com livros sobre a Primeira Guerra que falem sobre a batalha tal, eu vou ter outras informações. Livros que falem sobre o início da Primeira Guerra, sobre o primeiro ano. São outras indicações. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou criando meu próprio algoritmo. Então, gente, não reclamem disso. Os algoritmos têm o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é porque você vai ser guiada por esses algoritmos, né, todas as vezes que você for procurar um livro na primeira página da Amazon, por exemplo. Vão vir sempre aqueles mesmos livros. Agora, se você entrar lá e começar a colocar títulos e livros sobre a Primeira Guerra, da próxima vez que você for pesquisar, o próprio algoritmo da livraria vai começar a oferecer para você livros sobre a Primeira Guerra. E quanto mais você procurar, mais eles vão te oferecer. Funciona assim no Google.
Funciona assim em todas as redes sociais. Funciona assim em toda a internet. Você pode criar o seu próprio algoritmo baseado no seu interesse. É só entrar e começar a pesquisar, começar a escrever a respeito, começar a fazer perguntas, né? Hoje a gente tem o chat para fazer perguntas. Começa a fazer perguntas, comece a pesquisar. Fala, eu gosto tanto de livros que são ambientados na Riviera Francesa no início do século XX. Será que tem algum livro a respeito? Faça essa pergunta aí para o seu buscador. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a oferecer para você. Se você botar o título que você encontrou lá na livraria que você segue, ela vai começar a oferecer para você coisas similares. Então, use o algoritmo a seu favor. Não fica reclamando, gente, da tecnologia, não. Isso é coisa de... isso é coisa muito chata, sabe? É o chato do jantar, que fica reclamando de tudo. Não sejamos assim. Aprendamos a usar aquilo a nosso favor. Ele só me oferece esses influencers que ficam falando as mesmas coisas? Bom, vai atrás, pergunte. Tem gente, além desses daqui que eu vejo todo dia, que também fala de livros. Pega um livro que você está a fim de ler, ou que você leu e que você gostaria de se aprofundar, coloca aí o título dele e pergunta, tem pessoas que falaram a respeito desse livro? Você vai encontrar tanta coisa, estudos acadêmicos, não acadêmicos, sites que fazem resumo de livros, tem tanta coisa. Então, usem o algoritmo a seu favor e para de reclamar dele. Pare de reclamar. Né? Se a gente ficar reclamando das coisas, a nossa vida não anda. Nossa vida só anda se nós agimos sobre ela. Certo? Nossa, esse vídeo ficou compridíssimo, mas é assim mesmo e é assim que eu sou. Quando eu começo a falar de livros e afins, eu não paro. Mas é isso, esse é o recado que eu gostaria de ter passado para vocês. Assistam ao canal aí do Rodrigão. Inclusive, ele está preparando uma surpresa. Agora, no final do mês de maio, nós teremos um bate-papo entre ele e a Tatiana Feltrin, lá ao vivo, tá bom? Para vocês poderem acompanhar, fazer perguntas, certo? Eu vou adorar receber vocês lá no canal dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e uma excelente semana para vocês.